O filme O Mistério de Natalie Wood, de 2004, retrata a vida da atriz Natalie Wood desde sua infância marcada por abusos e pressões maternas até sua ascensão em Hollywood. A narrativa começa com sua morte em 1981 e retorna a 1943, mostrando a pequena Natasha sendo moldada pela mãe Maria, que a força a seguir carreira artística. Desde cedo, Natalie é privada de uma infância normal, submetida a exigências rígidas e até negligência médica, como no caso de seu pulso quebrado que nunca cicatrizou corretamente. Na adolescência, Natalie enfrenta tragédias pessoais, como o suicídio de seu namorado Jimmy, manipulado pela mãe para se afastar dela. Já adulta, busca papéis importantes e conquista destaque em juventude transviada, mas o caminho até o estrelato é permeado por abusos, como uma violência cometida por um diretor. Apesar disso, o sucesso do filme a consagra como estrela, e sua vida amorosa passa a ser marcada por relacionamentos turbulentos e pela interferência constante da mãe, que a aproxima de Robert Wagner. Nos anos seguintes, Natalie enfrenta dilemas pessoais e profissionais. Embora apaixonada por Wagner, promete à mãe não ter filhos, o que gera conflitos internos. Em filmes como Splendor in the Grace, de 61, revive traumas de infância, como o medo de afogamento e a vergonha de sua deformidade no pulso. Sua carreira continua brilhante, mas o casamento com Wagner se deteriora, marcado por ciúmes e distanciamento, culminando no divórcio durante as filmagens de West Side Story. O filme continua a refletir sobre seu casamento com Robert Wagner, bem como sobre seu relacionamento com Warren Beatty. O pesadelo de Natalie de se afogar se torna realidade quando em 1981, ela cai de um barco e se afoga na água gelada. A morte de Natalie Wood é considerada um dos grandes mistérios de Hollywood porque, apesar de décadas de investigação, nunca ficou totalmente claro como ela caiu no mar nem o que aconteceu nas horas anteriores à sua morte. Natalie Wood desapareceu na noite de 28 para 29 de novembro de 1981, enquanto estava a bordo do iate Splendor, próximo à ilha de Catalina, na Califórnia. Com ela estavam seu marido Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão do barco Dennis Daven. O corpo da atriz foi encontrado flutuando no oceano algumas horas depois, vestindo camisola, casaco e meias. Um bote inflável do iate também estava solto nas proximidades. O caso inicialmente foi tratado como acidente pois acreditava-se que Natalie, após consumir álcool, teria tentado subir no bote e caído na água. Porém, vários elementos começaram a levantar suspeitas ao longo dos anos, como o fato de que Natalie Wood tinha medo profundo de água, algo conhecido por amigos e familiares. Havia relatos de uma discussão intensa entre Wagner e Walken naquela noite e o capitão Dennis Davern afirmou posteriormente que Wagner e Natalie brigaram violentamente antes do desaparecimento. Ferimentos encontrados no corpo levantaram dúvidas sobre se ela poderia ter sofrido agressões antes da queda e algumas testemunhas disseram ter ouvido pedidos de socorro vindos do mar naquela madrugada. Em 2011, o caso foi oficialmente reaberto pelo Departamento do Xerife de Los Angeles após novas declarações do capitão do barco. No ano seguinte, a causa da morte foi alterada de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Em 2018, Robert Wagner passou a ser considerado pessoa de interesse na investigação embora nunca tenha sido acusado formalmente de crime. O mistério persiste porque ninguém viu exatamente Natalie cair na água e os depoimentos dos presentes apresentam contradições. As evidências físicas são inconclusivas e os principais envolvidos deram versões diferentes ao longo dos anos. O caso acabou ganhando aura quase lendária em Hollywood porque mistura fama, álcool, ciúmes, silêncio entre testemunhas e uma morte ocorrida em circunstâncias ambíguas. Até hoje, não existe consenso se foi acidente, suicídio, negligência ou algo mais grave. Natalie Wood não era considerada uma pessoa com problemas mentais no sentido clínico grave, mas há muitos relatos de que ela lidava com ansiedade intensa, insegurança emocional e episódios depressivos ao longo da vida. Sua trajetória em Hollywood foi extremamente pressionada desde a infância como mostrado neste filme, algo que parecia comum naquela época entre ex-estrelas mirins. A relação dela com Robert Wagner era famosa por ser intensa, apaixonada e turbulenta ao mesmo tempo. Eles eram considerados um dos casais dourados de Hollywood.
Casaram-se pela primeira vez em 1957, se divorciaram em 1962 e voltaram a se casar 10 anos depois, algo raro e muito comentado na época. Diversos biógrafos afirmam que Nathalie tinha medo de abandono e dependência emocional em relação a Wagner. Já Wagner era descrito por alguns como carismático, mas controlador e preocupado com imagem pública. Um ponto controverso envolve rumores antigos sobre a sexualidade de Wagner e supostos ciúmes dele em relação a Christopher Walken durante as filmagens do filme Brainstorming, que Nathalie fazia pouco antes de morrer. Nunca houve confirmação de romance entre Wood e Walken, mas relatos indicam que houve tensão e discussão naquela noite no iate. De qualquer forma, isso alimenta até hoje as especulações sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada de 1981, uma solução que o filme de 2004 não consegue dar também. Para quem tiver curiosidade, o filme pode ser encontrado na internet. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no Cinema Kids.